Chegamos! Sua dose de cafeína às quintas-feiras está ao ar. E hoje um podcast num formato diferente. Como nós somos apaixonados por histórias, hoje nós estamos aqui com 3 irmãs e a gente vai contar um pouquinho para vocês a história delas. Uma história de vida incrível, de superação, de fé, de espiritualidade. E a gente vai falar um pouquinho também de ministério, de dança profética. E se eu fosse você, já aproveitava, já encaminhava esse podcast para um amigo, já deixava o seu like e se inscreve no canal. Bora, vamos ouvir essa história? Meninas, um prazer enorme recebê-las aqui. Eu sei que vocês já acompanham, né, o podcast. Sim. A gente trocou algumas mensagens ali no direct. Eu achei bem legal a gente documentar um pouquinho aí a trajetória de vocês. Tá bom. O prazer é todo nosso. Estamos muito felizes de estar aqui. Acompanho há muito tempo. Acho que desde o início aí eu estou acompanhando. E é uma honra estar aqui com você, conhecendo pessoalmente. Imagina. Então vamos lá. É a Jéssica? Isso, meu nome é Jéssica. Tenho 31 anos. Sou mãe de 5 filhos. Sou casada. E tenho meu ministério há 13 anos que eu estou, né, na presença do Senhor. O Senhor me resgatou, na verdade, né? Aonde muitos olharam para minha mãe e disseram que não tinha mais jeito, o Senhor foi lá e me tirou do fundo do poço, aonde eu me envolvia com tráfico de drogas, porte de arma, e minha mãe pagou um preço muito alto para mim estar por aqui hoje. Mas tudo isso também aconteceu por uma revolta de infância, o qual eu queria descontar nas pessoas, né? Sofri um abuso quando eu era criança do meu próprio pai, aos 5 a 8 anos de idade, e eu cresceu uma revolta dentro de mim que eu achava que as pessoas tinham que pagar pelo erro de uma pessoa, até um dia que o Senhor me encontrou e marcou a minha vida, e tô aí, graças a Deus, pela misericórdia dele, firme até hoje. E a sua mãe, ela já era convertida, ou você foi a primeira da sua casa a conhecer Jesus? Ele entrou no seu lar através de você? Através da minha avó. A minha avó sempre foi evangélica, os meus casal de avós. E eles eram da Igreja Deus é Amor. E levava nós quando era pequena. A gente frequentava muito o ministério infantil quando a gente era pequenininha. E esse seu pai, né, que foi, no caso aí, o abusador, ele também é na igreja? Não, meu pai não. Meu pai nunca foi, assim, de igreja evangélica, não. Eu acho que nem igreja católica, eu acho que ele frequentava muito. Ele era alcoólatra, né, na verdade. Bebia o tempo todo. E a nossa mãe, que sempre cuidou de nós, sempre foi uma guerreira. Passamos uma história de superação aí muito grande. Onde a gente morava em casa de caixinha de papelão, e o que segurava a nossa casa era taquara. Uns conhecem por bambu, outros por taquara. Isso lá em Apiaí, na cidade de Apiaí, que vocês Não, nasceram? na cidade de Coronel Macedo. A gente é da cidade de Coronel Macedo, crescemos lá, da cidade interior. Que legal. Então, Jéssica, aqui nós também temos a Jaque, né, Jaque? Sim. A Jaque é a do meio ali, a número 2? Eu sou a terceira. A terceira. Né? E você também chegou a passar por essa situação de abuso, não? Não, porque eu acho que Deus não permitiu, porque no tempo que acho que foi pra ele, se ele fosse mexer comigo e com a minha irmã mais nova, foi a época que a polícia tirou ele de casa. Mas eu não entendia no momento, porque até então, quando a polícia chegou em casa, tava eu e a minha irmã mais velha. Eu, sem entender nada, tomei vários remédios, fui parar no hospital, não tava entendendo nada do que tava acontecendo por ser muito pequena, né? Então eu só não entendia o porquê a polícia tava em casa, porque tava tirando meu pai, e sem entender nada mesmo, porque era muito pequena. E aí a gente tem também aqui a Daniele, que é a caçula, né, Dani? Isso. Dani tem 27? Tenho 27 anos. Solteira. Solteira. E aí você também foi pro ministério, conheceu Jesus, porque as suas irmãs foram na frente, além de vocês irem na infância, né, com os avós, porque eu acho que é assim, né, a gente pode crescer, nascer dentro de uma igreja, mas existe aquele momento que realmente Deus desperta o chamado na nossa vida.
né? Que eu acho que foi o que aconteceu com cada uma de vocês. Isso. E é particular e individual, Sim, né? Isso. Cada um teve um tempo, né? Na verdade, eu ia quando era criança, daí depois fiquei um bom tempo sem ir na igreja, aí eu comecei a namorar, e eu namorava um rapaz que não era da igreja. Aí ele meio que proibia, não deixava muito eu ir, e às vezes eu ia, ele saía, aí eu não conseguia ir firme. Aí as minhas irmãs, a Jéssica, a Jaque, que já ia, elas moravam em outra cidade, e eu queria muito ir embora para lá, porque eu queria ficar firme e tudo. E só que o meu ex, ele não queria deixar eu ir para outra cidade. Aí eu falei que eu ia, aí ele foi atrás. Só que eu fiquei com ele 5 anos. Aí nesse tempo eu não conseguia ir também, porque foi um relacionamento muito abusado. Ele me humilhava, me xingava muito, me tratava muito mal. Ele fez muitas coisas horríveis. Aí por isso que daí eu larguei dele, fui embora e fiquei firme. Mas nesses 5 anos foi muito sofrido, foi muita humilhação. Então hoje, assim, por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, estão tão nova, não tá namorando, o que tá acontecendo, né? É porque eu sofri muito, foi um relacionamento muito abusivo, muito humilhante, essas coisas. Então eu preferi, assim, esperar. Às vezes a gente não perde tempo esperando. Às vezes a gente se envolve, assim, com alguém muito rápido, a gente quebra a cara. Então eu acho que tudo tem o tempo certo, tudo tem a hora certa. Então eu prefiro esperar para não sofrer mais do que eu já sofri no passado, né? Porque eu sofri muito. E contando assim um pouquinho, a gente se aprofundando na história, né, de vocês, na família de vocês. Vocês acham que vocês vieram de alguma maldição hereditária? Porque se a gente for olhar, né, vocês, um pouquinho que vocês estão compartilhando, cada uma teve a sua dor e a sua luta pessoal, né? Sim. Além infelizmente, disso que aconteceu, né, com o pai biológico, é o pai biológico de todas vocês? De todas. Sim. Tá. Então, a sua mãe também já veio aí, né, de uma frustração, né, de estrutura familiar, de uma frustração amorosa. Isso trouxe respingos na história de cada uma? Sim, a minha mãe foi abusada também, quando era muito nova também. E a minha avó, mãe do meu pai, ela mexia com coisas de macumba, essas coisas. Então, ela nunca aceitou nós como neto. A minha mãe, porque meu pai bebia muito, ela aceitava que outras mulheres entrassem na casa, saíssem com meu pai, ela deixava as meninas passar fome, se tipo, as meninas entrassem, que na época eu não tinha nascido ainda, mas a Jéssica, a Jaque e a Débora, se elas entrassem na casa dela, ela não deixava comer nada, deixava as meninas ver, então ela nunca aceitou a gente e nem a minha mãe. Até que quando meu pai foi preso, ela odiava a Jéssica, não aceitava nós de jeito nenhum. Na verdade, a gente comia quando meu pai chegava, né? E o doce nosso era batida de ovo com clara de ovo, era trigo com, tipo, massa de bolo mesmo, aquilo ali com açúcar, para nós era um doce, era muito bom. Né? Nós falava que era chocolate. Também leite, também era leite com açúcar, com farinha. Nós passamos muita necessidade também. Quando era pequena, nós podíamos comer quando o pai chegava, porque a avó impedia, porque até então um tempo nós moramos no fundo da casa da minha avó, né? Hoje ela é falecida, né? Mas nós sofremos, minha mãe sofreu muito também. E se a gente for olhar, né, antigamente, as mulheres, elas se submetiam, né? Porque hoje, a gente sabe que existem meios, né, de ter um pouco mais desse grito de liberdade mesmo, né? Mas antigamente tinha uma dependência emocional, às vezes respaldada também pelo medo, ou também pelo medo de perseguição e até de morte, que a gente sabe que existe, Sim. né? Muitos casos de feminicídio, mas às vezes também essa dependência financeira também, né? Porque você chegou a verbalizar para sua mãe quando você sofreu abuso? Então, quando eu me formei, né, eu tinha 11 anos de idade. E eu fui me abrir com a minha tia, que é a irmã da minha mãe. Fui me abrir com ela, era aproximadamente meia-noite, eu estava sentada numa calçada de uma loja e eu fui me abrir com ela, pedindo socorro. Falei, tia, eu preciso sair da casa da minha mãe, porque o meu pai... Tô com medo de engravidar dele. Falei, porque
Apesar de ter sido aos 7 ou 8 anos de idade, quando eu me formei, ele começou a beber muito novamente e eu comecei a pegar medo dele querer aproximar de novo. E no outro dia, eu contei à noite, no outro dia eu fui de manhã para a escola, estudava de manhã. No que eu saí da escola, a minha tia já tinha denunciado ele. E foi uma correria, tanto é que no mesmo dia já foi feito o boletim de ocorrência. Já tiraram meu pai à noite da casa, que me levaram para uma outra cidade para fazer os exames. Nos exames constou tudo, que tinha uma cicatriz enorme, né, que era um machucado. E desde então eu comecei a passar a ter medo, como você acabou de falar. Porque, querendo ou não, quando ele fazia essas coisas, ele ameaçava, né? Ele ficava com um punhal na mão e ela ameaçava. Se você contar para sua mãe ou para suas irmãs, eu te mato. E daí que tinha o medo, né? Que infelizmente quem sofre abuso, as pessoas que causam, elas ameaçam, né? Elas ameaçam até de morte. Então eu comecei a passar a ter medo. Eu fiquei 15 dias dentro da casa de um prefeito que era atual na cidade e depois eu tive que sair. E dentro desses 15 dias que eu fiquei lá, porque a cidade, o meu pai, para quem conhece ele, para quem conhecia, ele tinha uma aparência muito boa. Na sociedade ele era muito comunicativo, trabalhador, porém não ajudava na casa, mas era trabalhador na roça. E a cidade, como era pequena, a metade da cidade não aceitou, inclusive a família do meu pai. Então eu tinha que me viver escondida no meio da sociedade. Então eu fiquei 15 dias dentro da casa desse prefeito e depois o prefeito falou que não podia mais eu ficar lá dentro, que ia acabar prejudicando ele. E eu fiquei 2 dias debaixo de uma ponte e eu lembro que choveu muito e eu com medo dessa ponte da enchente. E eu chorava muito porque eu não tinha pra onde ir. Por causa que também mexeu com o psicológico da minha mãe. Minha mãe já começou a tomar calmante, daí misturou bebida que foi muito forte para a família. Querendo ou não, desestruturou a família. É uma rachadura, né? Acabou com a família, as irmãs chorando para um canto sem entender que era pequeno. A minha outra irmã também, que sofreu o abuso, ela ficou com medo de assumir, daí só ficou que era eu. Depois de muitos anos que ela foi assumir que o pai também tinha feito com ela, que é a nossa irmã mais velha. Então, isso causou um constrangimento total na família. Muitos acreditavam, outros não, outros julgavam. E até que quando aconteceu isso, né? Ele demorou 2 anos ainda para ser preso. Então, a gente era tudo pequena, já tinha medo dele ter alguma reação, porque era muita gente, era muita revolta, entendeu? As pessoas não acreditavam, a gente tinha medo. Então, ele demorou 2 anos ainda para ser preso. E a gente tinha medo dele ter alguma atitude, querer fazer alguma coisa pra gente, né? Mas assim, pra gente entender, né, eu e os telespectadores de casa, quando ele foi denunciado, quando a Jéssica se posicionou e contou pra tia, e a tia foi lá e fez o boletim de ocorrência, mesmo assim ainda demorou pra tomar as providências reais? Demorou 2 anos ainda, quando saiu a ordem de prisão, ele fugiu. Aí nós ficamos com mais medo ainda. E ele continuou dentro de casa nesses 2 anos? Não, né? Não. Assim que já saiu o resultado do exame dela, a polícia já retirou ele da casa. Ele tinha que ficar longe de nós. Aí demorou 2 anos, daí que ele foi preso, ficou 6 anos preso. Aí depois ele saiu. Agora ele é solto. A gente tem muito pouco contato com ele. A gente teve mais contato com ele depois que a Jaque ficou muito ruim, né? Por causa do problema dela. Que nós já vamos contar também. Mas, assim, quando eu era criança, eu era muito apegada a ele. Era pra baixo e pra cima. Até que a Jéssica, minhas irmãs já perguntaram se alguma vez ele tentou fazer algo pra mim. Porque eu dormia com ele e tudo. Só que eu não tenho lembrança de nada, porque eu era muito pequena. Mas hoje, assim, eu sei que ele é meu pai, sabe? Mas não quero ter contato, não gosto de ficar vendo ele, sabe? Quero bem distância mesmo. E a Jéssica, quando ela era criança, a gente sempre foi muito unida, a gente sempre brincava junto. E ela sempre chorava, ela vivia chorando. Só que ela não contava pra nós o que era. Ela sempre falava que estava com dor no peito. E a minha irmã mais velha falava pra minha mãe assim, larga desse homem, eu odeio ele. E a mamãe falava, mas por quê? Ele é seu pai. Então ela só falava assim, um dia a senhora vai saber, eu odeio esse homem. Aí depois que ela foi entender tudo que foi acontecendo, aí minha mãe, aí aconteceu tudo, teve separação. E ainda, antes da minha mãe se separar, antes de acontecer isso, eles estavam, meu pai, antes do casamento da minha mãe, ele era casado com outra. Daí ele tinha pedido divórcio e minha mãe com ele ia se casar no papel. Aí uma semana antes aconteceu isso, né, Jé? Graças a Deus, né, não chegou a casar. Mas foi muito sofrimento.
Foi muito difícil, assim, na época. Porque daí até familiares nossos não acreditavam daquilo que estava acontecendo. A Jéssica chegou a fugir, né, Jéssica? Fugi. Que foi essa época que você falou debaixo da ponte, que você ficou? Foi. Daí depois ela fugiu de Pra novo. outra cidade. Fugi andando com mais duas, uma prima e uma amiga. Que eu não estava suportando a sociedade. Infelizmente, sempre a pessoa que sofre, ela sai mais prejudicada do que o que está acontecendo, do que o abusador, né? A vítima, né? Paga o Isso, preço, né? a vítima, ela paga o preço. E as pessoas, em vez de me acolher naquele momento, em vez de me abraçar, foi o momento que elas mais me desprezou. Aonde eu precisava de um apoio, eu não conseguia achar apoio. Então, eu acabei fugindo com uma prima e uma amiga, saímos, acho que ficamos 2 dias fora. E até as pessoas tentam, de alguma forma, colocar isso para nós. Será que você não se ensinou para o seu pai? Né? A culpa é sua, né? Então, eu imagino a dor que deve ser. Foi muito difícil, porque infelizmente isso acontece. Ai, mas você tentou seduzir seu pai, você é a culpada da história. Me xingaram de muitos palavrão. Uma criança de 11 anos de idade, que sofreu com o pai tantos anos, e foi um abuso constante, era praticamente todos os dias, né? Ele chegava alcoólatra em casa, me pegava, tanto é que agora eu tô fazendo um resumo da minha história. Tô resumindo em um livro, ali aonde conta tudo que eu passei na mão dele, a superação de vida que foi. E eu louvo ao Senhor que no meio de tudo isso, depois de 14 anos que eu tô firme com o Senhor aí, o Senhor preparou um encontro ainda com ele, que foi nessa doença da nossa irmã, que ele pediu autorização para vir ver ela, e eu tava na casa da minha irmã dormindo, que era em Itapetininga, não morava ainda. Depois de 14 anos, o Senhor preparou o meu coração. E nós tivemos um encontro que eu confesso que não foi fácil. Eu comecei a me tremer toda, as lágrimas começaram a correr. Eu corri no banheiro da casa da minha irmã e eu chorei muito. E o Senhor falou, você já está preparada. E eu fui até a sala, como de costume, eu estendi a mão e falei, benção, pai. Ele levantou o boné da cabeça, que sempre usou. E ele falou, Deus abençoe. E ali o perdão foi liberado né? Ele pediu perdão naquele momento. Mas como a Dani falou, a gente não consegue manter um contato. Que, como diz na palavra do Senhor, você tem que perdoar. Não importa quanto tempo seu irmão te faça mal. Mas você não é obrigada mais a conviver com esta pessoa, né? E ali, principalmente quando tá formando, né, a nossa personalidade, né, os nossos valores, porque a gente nasce praticamente como um livro em branco, né? E a pessoa que a gente mais confia, que era a pessoa que tinha a obrigação no Estatuto da Criança, por lei e por vida, de cuidar de nós, né, ser o abusador. Eu imagino o transtorno real que deve trazer, né, para nossa alma, para o nosso ser, para nossas emoções. Quando você era criança, né, que nem as suas irmãs falaram, que você vivia chorando, né, em algum momento ali você pensava, tipo, em relação à sua vida, o que eu tô fazendo aqui? Que vida é essa? Né? Ou contra a sua vida? Por que eu não morro? Você sentia essas coisas? Eu tinha muito nojo de mim. Eu não conseguia olhar. O meu choro era porque eu não conseguia olhar para minhas irmãs. Eu não tinha uma vida. Eu não tinha um pai que era para me proteger naquele momento. A hora que era para ele me abraçar e me proteger era o momento que ele me fazia muito mal. E a minha vontade era como você acabou de dizer. Eu tinha muita vontade de morrer, muita mesmo. Tanto é que um dia o Senhor marcou um encontro comigo, eu lembro, que a gente morava num sítio e ele me pegava sempre para fazer serviços com ele nas chácaras que ele carpia. Eu tinha que ir lá juntar a grama, colocar no carrinho de mão e jogar do outro lado. E um dia ele me levou e aquele dia ele fez muito mal para mim. Fez que eu saí machucada, tava sangrando. E eu comecei a chorar e eu comecei a olhar para o céu. Eu falei, o Deus que a minha avó serve, cadê aonde ele está nesse momento? E foi esse dia que o Senhor marcou um encontro comigo, que eu olhei para o céu e eu não esqueço, nas igrejas que eu passo eu conto isso. Eu olhei para o céu e eu vi uma imagem de um rosto no céu. E eu caí de joelho naquele momento. E aquele momento foi a primeira vez que eu me senti abraçada
Por causa que a minha mãe, ela trabalhava tanto que ela não tinha tempo de dar carinho para nós. Nós não tivemos carinho assim da nossa mãe de abraçar, pegar no colo. Então, carinho de pai também a gente nunca teve. E aquele momento eu senti que o Senhor tinha alguma coisa comigo. Eu tinha 7 anos de idade e eu caí de joelho aquele dia no chão e eu vi a imagem que eu me recordo dessa imagem e eu pensei, não, o Deus da minha avó tá comigo e ele não vai deixar eu morrer na mão desse homem. Porque o meu maior medo era de morrer na mão dele. Eu tinha muito medo de, qualquer dia, aquele canivete que ele segurava na mão, um dia ultrapassar o meu pescoço. E isso quando ele não quebrava aquelas pingas de 51, ele não quebrava e ficava com o negócio da pinga no meu pescoço. E ele falava, se você abrir a boca, eu mato você. E ele também, quando a gente era criança, ele tinha muito ciúme da Jéssica, sabe? Ela não, todos nós podíamos usar short, camiseta assim, curta de criança, né? A Jéssica não podia, ele não deixava. Ele impedia muito a Jéssica de sair. Ele sempre teve muito ciúme da Jéssica. Só que a gente não entendia, né? Ele era muito... Ele sempre impedia a Jéssica de tudo, de tudo, de tudo. Ele proibia ela de tudo e tinha muito ciúme dela. Só que a gente era criança, a gente não entendia o processo que estava acontecendo ali, né? E em algum momento vocês desconfiaram? Vocês chegaram a pegar alguma coisa estranha na infância? Eu nunca desconfiei. Só uma vez... meu pai, por ele do jeito que ele era, a gente mudava muito de cidade. A gente morou em várias cidades. E teve um dia que eu tava dormindo. E daí a Jéssica veio deitar comigo. Ela dormia no mesmo quarto, ela veio deitar na cama. E eu perguntei pra ela, Jé, por que você tá deitada aqui? Ela falou, nada, eu quero dormir com você. Aí depois, que daí ela contou que ele tinha ido atrás dela, que queria fazer as coisas, e daí ela deitou comigo, porque sabia que ele não ia mexer com ela, né? Foi na época que eu tava internada, né? Passei 13 dias internada, tava nova ainda. E a minha mãe tinha que ficar comigo, né? E a Jéssica já tava virando moça e tava ela e a Dani na casa. Ela foi e deitou com a Dani. Porque minha mãe não tava na casa e ela correu com a Dani. Eu acho que ela pensava, se eu deitar com a Dani, ele não vai mexer comigo, né? E sem contar que nós crescemos com trauma, né? Hoje em dia, eu falo... Sim, se eu ver bebida, essas coisas, eu tenho muito medo. Porque ele bebia, ele chegava muito bêbado em casa, quebrava as coisas, pegava tudo em a roupa dele, rasgava com aqueles cabides de ferro que tinha antigamente, tacava fogo no meio, assim, na frente da casa, sabe? Jogava comida, minha mãe fazia comida. Por mais que ele traía, assim, às vezes minha mãe sempre foi uma mulher, assim, muito guerreira. Ela deixava roupa pronta, comida pronta, e ele chegava, às vezes, jogava toda a comida, rasgava tudo em a roupa, tacava fogo. Dali uma semana minha mãe ia, comprava de novo, aí todo final de semana era tudo aquilo de novo, e nós crescemos nesse trauma, né? E não parava de uma cidade para outra. Teve uma época também que ele abandonou a minha mãe. Minha mãe tinha eu, a Jéssica e a Débora. Minha mãe foi pedindo carona por um caminhoneiro até chegar na cidade da minha avó para conseguir chegar. Dormia na rodoviária até chegar ao destino. E vocês acham que é transtorno psicológico? Vocês acham que é algo diabólico mesmo? O que vocês enxergam nessas questões com relação ao pai de vocês na infância, quando vocês viam ele assim transtornado? Eu tenho comigo. Ele deve ter sofrido abuso. Eu não sei se aconteceu. Por causa que a pessoa, quando ela sofre qualquer tipo, ou ela procura fazer mal para outra pessoa, né? Que quando eu não consegui achar apoio em nenhum lugar, quando aconteceu o fato, quando saiu, o meu jeito era como se fosse baseado, eu queria me vingar das pessoas, eu queria fazer mal para as pessoas, né? Tanto é que eu batia nas pessoas na rua, na escola eu era uma pessoa muito difícil de se conviver. E ele, eu acho que por não conseguir reagir com o que ele sofreu, ele também queria fazer. Só que eu tenho comigo que isso foi uma maldição hereditária que passou de família por família, que eu não sei como que foi o lado da família dele, que como a gente era muito pequena, a gente não, até hoje a gente não tem contato mais com o lado da família dele. Só tem uma tia, que é a irmã dele,
que às vezes nos manda mensagem, mas do lado dele ninguém nos procurou mais. Então a gente não sabe qual é a história do outro lado. E tem a nossa mãe também, que sofreu um abuso quando era criança. Então eu creio que foi uma maldição, sim, que veio de família em família e acabou acontecendo, afetando tudo isso, porque não tem outra justificativa uma pessoa querer fazer tanto mal para alguém sem não ter sofrido nada. Tanto é que o pai dele morreu enforcado. O pai dele se matou, morreu enforcado. É importante a gente alertar, né? A gente falar sobre isso. Quem assiste aí Netflix sabe que tá entre os top 10, o Bom Dia Verônica, e essa segunda temporada ela tá vindo justamente sobre abuso de pai, né? Com filhas. Então, de repente, você que tá nos assistindo, se você já sofreu abuso, se você, de alguma forma, sofre algum tipo de relacionamento abusivo, que nem a Dani falou, procure ajuda, né? Se você sofreu na sua infância, se você nunca conseguiu contar para ninguém, procure ajuda, porque isso, às vezes, é uma amarra, uma trava que você tem, que às vezes está te consumindo, está te causando síndrome de pânico, está te causando depressão, está te causando tantos transtornos. Então, procure ajuda, mas ajuda de pessoas certas, pessoas capacitadas, porque também não adianta a gente se abrir, de repente, contar uma particularidade, uma intimidade para qualquer pessoa que não tem sabedoria e que vai fazer uma fofoca da nossa vida. Então, procure ajuda de um profissional. E aí, você, continuando a sua história, né? Você aí ficou ali, né? A sua adolescência, saiu da sua casa, ficou com essa revolta, começou a se envolver com coisas erradas, mas ainda manteve relacionamento com as suas irmãs. Sim, continuei. A gente é unido até hoje, né? Nós quatro, nós sempre falamos. Nós somos umas pelas outras. E a nossa mãe por nós. Porque a gente nunca teve apoio da sociedade. Isso dói, porque as pessoas, elas olham para a aparência e elas querem julgar, né? Sem saber o contexto da história. Elas querem julgar sem saber a história. Então, nós somos muito apegados uma na outra, pela superação de vida que nós temos até hoje. E nós temos muito orgulho uma da outra, porque a sociedade virou as costas no momento que era para abraçar muitas pessoas. E quando aconteceu isso, todo mundo falava assim para minha mãe: as suas filhas não vai dar em nada, vão virar tudo que é de ruim, sabe? Aí hoje, a cidade onde a gente mais morou tempo, as pessoas olham a gente como inspiração, superação, sabe? Dá pra ver que elas têm orgulho e levam a gente como inspiração por tudo que a gente passou, necessidade, abuso. E hoje em dia, assim, também, a gente não consegue ver muito pai abraçando filha, padrasto abraçando enteada, porque a gente ficou com esse medo, né? Porque quando a gente conta isso para alguém, as pessoas ficam, meu Deus, a gente vê isso de longe e aconteceu tão perto da gente. Então hoje em dia, a gente não gosta, eu não gosto muito, seja quem for, sabe? Ficar abraçando filha, pra gente é muito difícil, porque a gente passou por isso. É um trauma que a gente vai levar pro resto da vida. A gente dá agonia, dá medo de ver as pessoas se abraçando, mas por tudo que a gente passou. E até eu acho que com relação a filhos, né? Que nem a Jaque e a Jéssica têm filhos. Então, queria também uma super proteção, né? Porque, ai, Deus me livre, não quero que jamais meu filho passe. Sim, depende do jeito que senta no colo do pai, a gente já fica olhando. Senta no colo de qualquer pessoa, a gente fica olhando. Sim, na hora, né? Não tem como. Você olha assim, não tem como. Porque a gente viveu isso, né? Então, só quem viveu o espinho na pele vai saber como é, né? Então, muito difícil. E falando sobre aí da Netflix da Verônica, também tô assistindo. E eu gostaria também de dar um alerta, né? Para as pessoas, para os pais, para as mães. Porque eu dava muitos sinais. Eu dava sinais que eu precisava de proteção. Eu dava sinais para as pessoas, assim como a Dani e a Jaque falou. Eu chorava muito quando reunia a família. Ali era um sinal. Eu pensava, alguém vai perguntar o que está acontecendo. Eu preciso fazer alguma coisa para ela. E a pessoa que ela sofre abuso, ela dá muitos sinais. Ela chora, ela procura ficar sozinha. Ela procura não ficar muito no meio das pessoas porque ela tem medo. E quando meu pai chegava perto, eu falava, eu não quero ele. Então, eu dava vários sinais. Então, as pessoas que sofrem abuso, assim como mulheres que já são casadas, sofrem abuso no relacionamento, elas dão sinais.
E às vezes a gente tem que ficar atento nos sinais. Um sinal, às vezes a pessoa está pedindo por socorro e as pessoas acabam passando por despercebido, por causa que o amor ao próximo está acabando, né? Hoje em dia a gente não vê mais as pessoas amando o próximo. Sim, as pessoas acham no direito de julgar a história do outro. Com Infelizmente. E é aquilo, né? Muito hoje em cima da troca, né? O que Isso. você pode me beneficiar. Sim. Mas realmente esse amor genuíno de porque ele nos ama, né? Pelo simples fato que um dia eu fui alcançada e ele me ama, eu posso te amar e eu posso estender minha mão sem esperar nada em troca, mesmo que eu dê o meu melhor para você e você me dê as costas depois, mas eu continuo dando o meu melhor porque ele me ama. E aí aconteceu o momento que você teve de novo um encontro com Deus, que você estava ali, né, num caminho mais torto. Como que foi esse resgate? Esse resgate foi um momento que eu tentei me matar. Foi numa fase que eu tinha ficado viúva, fazia 1 ano, mas eu estava com relação com outra pessoa já. Eu fiquei 6 meses, depois eu me relacionei com outra pessoa. E nesse termo, Você tinha quantos anos? eu estava com 17 anos. E tinha um filho já. Já tinha uma filha, que foi do primeiro relacionamento que eu fiquei viúva, né? Com 16 anos, eu fiquei viúva. Daí, com 17 anos, estava me relacionando com uma outra pessoa. E o meu ex-sogro, que era o pai do meu marido, ele faleceu. E nisso eu estava terminando também o relacionamento com a outra pessoa que eu estava. E tinha veneno de rato no fundo da casa da minha ex-sogra, que eu continuei morando com ela. E eu coloquei num copo com água, veneno de rato junto com cândida. Coloquei no copo e tomei, porque eu queria me matar. Eu falava, eu não quero mais viver. E eu sabia que a minha filha, né, recém-nascida, 1 ano e pouco, a minha ex-sogra iria cuidar. E eu tomei e estourou tudo por dentro. E chamaram a minha mãe no hospital e o médico falou, não tem mais o que fazer, ela vai morrer. E eu lembro que eu fugi do hospital, tirei todos os soros, as medicação que eu estava tomando e fugi. E me aprofundei muito no crime. Foi a hora que eu me olhei dentro da minha casa e falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Chegou a usar droga? Usei muita droga, eu usava mais de R$ 400 de cocaína por dia, fumava mais de 10 maços de cigarro por dia, bebia muito pouco, bebida alcoólica era muito pouco, mas cigarro e cocaína eu usei muito, muito mesmo, que eu não tinha corpo, olhava pra mim e só via osso, eu não tinha vida, eu vegetava. E nesse tempo que eu usei droga, eu me afastei da minha família. Eu não queria que eles ficassem perto, porque eu sabia que eu era uma pessoa que qualquer hora, por causa de estar vendendo, alguma coisa poderia acontecer. Então eu me afastei da minha família. E pra vocês, meninas, como que foi esse período dela, da Jéssica, pra vocês? Ai, foi muito difícil, porque a gente sempre foi muito unida. E a gente ia na casa dela, tava com o cadeado no portão, a gente não conseguia ter acesso a ela. Minha mãe chorava, minha mãe saía com o carro chorando, desesperada. A gente queria ver ela e não podia. Foi muito difícil essa parte. E a gente queria que ela saísse disso, né? E era a primeira sobrinha de vocês? Ou... Sim, foi a primeira. E até que na época da Jéssica, um pouco antes, da época que ela estava assim, um pouco antes da minha mãe também voltar para a igreja, minha mãe bebia muito, sabe? De segunda a sexta. Aí desmaiava, ficava só bebendo pra rua o tempo todo. E naquele momento, assim, é um momento que eu não gosto muito de lembrar da vida, sabe? Porque foi muito sofrido. Porque daí tinha a Jéssica, que bebia, usava droga, a gente não tinha muito contato. E tinha minha mãe também, que só bebia. Aí era muito sofrido, era muito choro, era muita dor, era um momento assim, tirando a nossa infância que foi difícil, foi um dos momentos piores ainda, essa época. Porque eu assim, como criança, mas já tinha uns 12 anos, que eu entendia bem, eu achava que não tinha solução mais para nossa vida. Eu não via luz, não via que mudar tudo aquilo, sabe? Era muito difícil mesmo e a gente não tinha apoio de vó, de tia, a gente não tinha. Então a gente se sentia muito sozinha. A minha mãe trabalhava, na época ela bebia, mas ela trabalhava, e a patroa dela que dava alimentos pra gente comer. A gente não conhecia chocolate, refrigerante, essas coisas. A gente comia o que ganhava. Então eu via assim como
aquilo ali podia acontecer tragédia a qualquer momento, porque não via mais solução para nossa vida. Até que a minha mãe teve encontro novamente com Jesus e foi ganhando toda a gente de novo. Foi sua mãe, então, primeiro? Foi minha mãe primeiro. Foi. E daí, por conta de tudo isso, eu me relacionei muito cedo. Eu conheci meu esposo, que eu tô até hoje. Eu tinha 13 anos. Com 14 anos eu me engravidei. Meu aniversário de 15 anos foi chá de bebê. E tenho um filho de 14 anos agora. E depois de 9 anos veio uma menina. A gente olhando assim, né? Como que vem a destruição como um todo na família, né? Sim. Porque a família é a base. E isso, a gente olhando um pouquinho o mundo espiritual, o inimigo sabe que se ele consegue destruir, né, um pai, uma mãe, um casamento, ele consegue dilacerar todos os filhos, né? Sim. Então, de alguma forma, todos vocês vieram, né, com essa marca, que é só Jesus mesmo para curar, né? E aí sua mãe, que voltou ali para os caminhos do Senhor, ela veio e te resgatou também. Como que foi? A minha mãe pagava muito voto na igreja por causa da minha vida. E uma das pastoras do ministério que a minha mãe começou a frequentar falou para ela: não tem mais solução para Jéssica. Ou é cadeia ou é morte. Não tem mais o que fazer com a Jéssica. E a minha mãe falou que saiu chorando nesse dia. E ela voltou para a igreja, pagou o voto, que foi através de voto que a minha mãe ganhou para Cristo. E a minha mãe pagou um voto, eu não sei quanto que era o valor naquela época. E assim, o Senhor próprio, acho que o Senhor foi me tirando uma vontade de usar droga. E eu comecei a ir para a igreja, comecei a frequentar. Só que quando eu chegava na igreja, muitas pessoas, em vez de abraçar, elas julgavam por causa do mundo que eu estava vindo. E eu precisava daquele momento que elas me abraçassem e pregassem o verdadeiro Jesus, né? Que as pessoas, quando ela vem já do mundo, ela já vem machucada. Então ela tá ali para ser abraçada. E só que as pessoas não, elas queriam que eu saísse da igreja, não queria que eu tivesse no mesmo ambiente que eles. Mas mesmo assim eu insisti, por causa que eu comecei escutar os louvores. Eu lembro que o louvor que mexeu muito comigo foi o Sabor de Mel. A pastora da igreja estava louvando o louvor Sabor de Mel e mexeu muito comigo aquele louvor. E eu falei: Senhor, eu quero sentir esse sabor. Eu quero que a minha vida, eu não quero continuar na vida que eu estou no erro, porque eu sabia que o caminho que eu estava, ou eu ia para cadeia, ou eu ia acabar morrendo na mão das pessoas, né? E aquele louvor mexeu muito comigo. E eu comecei aí, e aí eu fui me afastando da cocaína, fui me afastando. A hora que eu vi, eu já não usava cocaína mais, já não bebia mais, só que o cigarro deu trabalho, deu muito trabalho. Daí foi através de voto também que eu fiz daí pra minha vida, que eu consegui largar do vício do cigarro. E eu comecei a louvar. Eu demorei 4 anos para batizar nas águas, porque a pastora, ela falava que qualquer hora eu ia ter uma recaída, então ela não acreditava em mim. Ela falava: você não vai conseguir manter firme, olha da onde você tá vindo, né? Mas mesmo assim eu permaneci firme, eu fui indo, caindo, se levantando. Me batizei depois de 4 anos. Daí, depois que eu me batizei, eu precisei ficar 2 anos afastado da minha família de novo, estando na igreja, porque a pastora da igreja falava que eu não podia ter contato com a minha família. E o outro relacionamento que eu convivia há 11 anos, todo mês ele quebrava o chip do meu celular para mim não ter contato com as minhas irmãs. Mas eu continuei assistindo pregações, ouvia muito Silas Malafaia, Marcos Feliciano na época de DVD. E eu assistia muito, e eu falava para Deus: Deus, eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, eu sei de onde o Senhor me tirou. Não foi por um acaso que tudo aconteceu. E depois de 2 anos eu consegui reatar a amizade aí com a minha família, que sofremos muito. E o Senhor sempre me mostrava em sonhos que Ele ia transformar a minha história, Ele ia transformar a minha vida. E estou aí até hoje. Hoje eu prego a mensagem dEle. Aonde eu passo, eu prego, eu conto testemunho. E além da pregação, agora a gente faz 8 anos que está com o Ministério de Louvor, da dança profética, né? E aonde o Senhor tem impactado vidas, o testemunho da nossa vida. Tem ganhado muitos jovens e as pessoas falam: que exemplo. E é isso que eu acho que é gratificante. As pessoas vê da onde a gente veio e falar: eu também quero que o Senhor mude a minha história.
Ou seja, vocês pegaram toda a dor dessa história, dessa trajetória e transformaram em louvor, em dança, através desse ministério. Sim. Isso. E aí, esse ministério, no auge, vamos dizer assim, vocês, né, cumprindo a agenda, dançando, levando a palavra, ministrando nas igrejas, e aí veio a Jaque. Sim. Aí eu tenho asma desde quando eu nasci. E na época não tinha especialidade na época que eu nasci. Então eu vivia no hospital. Tanto é que a época que a Jéssica foi dormir com a Dani, eu estava internada. Era pneumonia em cima de pneumonia, né? E daí de 2020 a gente morava em Jundiaí, a gente estava ali atendendo convite, era toda semana a gente ia e eu sempre usando bombinha, né? E foi aonde eu tive a recaída da doença. Que daí eu tive que me mudar pra cá, foi muito difícil ter que me mudar pra Itapetininga e deixar elas, né? Falava, meu Deus, até o último dia da mudança eu não queria fazer a mudança, porque chorei muito, falei assim, como que eu vou ficar sem elas? E daí elas vieram junto, né? Eu fiquei muito feliz, elas vieram junto e foi um momento muito difícil pra mim, tá sendo, né? Esse momento de enfermidade, né? Aí foi aonde que veio a bronquitasia, que eu tenho bronquitasia pulmonar, eu tenho nódulo pulmonar. Esse ano eu fui 3 vezes para intubação. E eu falava assim para elas, o que eu vou fazer agora, né? Com o oxigênio. De 2020 para cá eu tive que começar a usar oxigênio. Falei, o que eu vou fazer agora? Não posso parar. Aí eu falei assim, enquanto há fôlego de vida eu vou adorar. Eu sempre falo, né? No final tudo vai dar certo. Fé mais fé é igual milagre. Aí eu falei assim, Jéssica, eu vou dançar. Ela falou, mas como? No oxigênio? Eu falei assim, eu vou dançar. Eu não posso parar. E foi aonde que, né, o mundo começou a conhecer, né? Fala assim, a menina do oxigênio. Por onde eu passo, o povo fala as meninas da dança e a menina do oxigênio, por conta de eu dançar com oxigênio, né? Muita gente fica impactada, às vezes eu recebo muita mensagem, sabe? Nossa, através da sua dança, de você dançando com oxigênio, me tirou da depressão, me tirou da onde eu tava parada. Isso é muito gratificante, receber palavras assim. Mas eu falo, enquanto há fôlego de vida, eu vou adorar o Senhor, né? Porque o médico falou assim, se você não parar, você morre. Se você parar, você morre do mesmo jeito. Então eu falei assim, então eu vou morrer adorando ao Senhor, né? Não tem Você como tá parar. com quantos anos hoje? Tô com 29. 29. 29. E aí, essa doença que ele diagnosticou, você vai precisar usar aí o oxigênio pro resto da sua vida? Eu tenho fé que não. Mas segundo Sim, os diagnósticos... Sim. Até o diagnóstico, sim. Mas eu tenho fé que ainda eu não vim com esse oxigênio, né? Eu tenho fé que Deus vai me curar ainda, né? E é assim, essa doença é assim, do mesmo jeito. Se eu dançar, eu tenho crise. Se eu não dançar, eu tenho crise do mesmo jeito. Então, não pode parar, né? Mas eu penso assim comigo, que eu tenho fé que um dia eu vou sair dessa. Fazem 2 anos, foi em 2020. 2020. E chegou a pegar Covid também? Peguei 2 vezes. Nossa, e aí a proporção... A segunda vez da Covid eu fui entubada. A primeira vez só fui pra UTI. Mas como desde 2020 eu já venho tomando antibiótico, porque o antibiótico é 10, 7 dias, mas eu tomo antibiótico há 2 anos já, por conta do pulmão. Então, não foi tão grave por conta de já estar com tanta medicação no corpo, né? Aí o médico falou assim pra mim que não tem o que fazer, se eu continuar tomando tanta medicação assim, os meus órgãos vai parar, vai prejudicar os órgãos, e se eles tirar é pior, porque daí eu não consigo respirar. Então, tô na mão de Deus, eu creio que a vontade dele vai permanecer. E fale para nós, já que a questão das injeções. Então, eu consegui a primeira dose, né? Que é um tratamento que o médico deu para ver se consegue diminuir as crises, porque eu tenho muita crise, eu tenho que tomar muita adrenalina para reanimar. E foi onde ele passou essas injeções, que custa 9.500 e eu preciso de 6 doses, né?
E eu consegui a primeira dose, graças a Deus. Mas quando ele passou, veio o desespero, né? Porque eu Sim. vi que vocês começaram a fazer vaquinha. Muito. O desespero era 24 horas. Às vezes a Dani falava, não fica postando, você acabou de postar. Eu falei, não, mas eu preciso postar. E noite sem dormir. E daí quando eu ia pro hospital ruim, eu pensava nessa injeção, que eu precisava tomar essa injeção para ver se eu conseguia melhorar. Porque essa doença de falta de ar é uma doença... Eu falo que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, porque é muito difícil. Porque é tipo assim, você querer respirar e não conseguir, vem o desespero e você acha que você vai morrer, você acha que você não vai conseguir. Eu já despedi da Jéssica várias vezes. Da Dani, mandar mensagem, eu não vou aguentar. Dessa vez eu não volto pra casa. Eu falava pra eles. Daí a Jéssica falava assim, não, você vai ficar boa, você vai vir. Eu falava assim, não, eu não tô aguentando mais, eu não aguento respirar, eu tô muito ruim mesmo. Aí eles iam lá, uma vez eu fui transferido de um hospital pro outro, na ambulância de UTI móvel, porque eu tava muito ruim. E na época da pandemia, ela foi bem mais ruim, porque eu não podia passar no outro hospital, tinha que passar na onde tinha Covid, que era o risco muito grande de eu estar pegando constantemente, por conta da falta de ar, tinha que passar no Covid. Então foi muito difícil Sim, tá sendo muito difícil para mim, mas eu creio que eu vou superar tudo isso. E às vezes, né, queridos, às vezes nós murmuramos, né, a nossa carne ela é tão fraca, às vezes a gente olha e queremos desistir, jogar tudo pro alto por coisas tão pequenas. Então, você que está aí na sua casa, ó, respire fundo. O ar gratuito, maravilhoso que Deus fez. E olha, né, o desafio da Jaque, ela falando, a dificuldade, o desespero que deve ser você ter o ar à sua volta e o seu pulmão não conseguir, né, introduzi-lo ali, né, respirá-lo, ter essa crise de falta de ar. Então, agradeça pela saúde, agradeça pela vida. A gente vai sendo ministrado aqui, né? Porque às vezes a gente olha e cada um tem as suas particularidades, né? Cada um tem os seus desafios. A gente olha para a história, para a nossa história pessoal, individual, e cada um tem mesmo as dores, o que passou, o que teve que ressignificar. Vocês contando, né? Muitas vezes, eu me vitimizei muito por causa da minha história, né? Porque eu também vim de uma casa, graças a Deus eu nunca sofri o abuso, né, de sexual, mas o abuso psicológico, de também ter um pai alcoólatra, né, de também ver, né, violência doméstica. No meu caso, meu pai se transformava muito agressivo, e muitas vezes na minha vida eu questionava Deus, né? Eu falava assim, nossa, por quê? Porque eu criança, sem entender nada, eu nasci nessa casa, eu nasci nessa família, por que Deus? Nossa, né? O Senhor não foi mais bom comigo, não me deu, né, pais maravilhosos. E aquilo que a gente não consegue mudar, né? Aquilo, pai e mãe, a gente não consegue escolher, né? Já veio a escolha por nós. A gente tem que aceitar. Tem. Porque ali Deus tem um propósito. Né? As nossas maiores dores, elas são os nossos maiores, a maior autoridade que Deus vai criar na nossa vida. Ontem foi Dia dos Pais, né? Porque a gente está gravando na segunda-feira, vocês estão vendo aí na quinta esse episódio. E eu tenho hoje um ótimo relacionamento com meu pai, eu liberei também esse perdão. Meu pai, ele começou a ser um pai maravilhoso depois que ele se transformou em avô. E eu conto até para as pessoas que eu não sabia que meu pai tinha uma falha no dente. Eu só fui ver depois que o meu filho nasceu, porque meu pai era uma pessoa que não sorria. Então, eu acredito muito nisso que você contou, Jéssica, que geralmente, né, os nossos pais, eles são vítimas de outras vítimas. E ontem eu estava na minha casa, meu filho fez aniversário, né, sexta-feira, e vários meninos dormiram na minha casa, né, de sábado para domingo, porque a gente fez um aniversário para ele. E aí, mãe, deixa meus amigos dormir em casa, e aniversário a gente, vamos, né, vamos complementar o presente, vem. E eu olhei a minha sala e tinha 3 meninos dormindo na minha casa, e todos nessa faixa de idade, de 15 anos. E aí eu acordei desesperada de manhã, né? Porque a gente em casa, fazer café, essas coisas. E eu falei para os meninos, gente, hoje é Dia dos Pais. Vocês, né, não vão embora, né? Não, porque podem ficar, passar o dia com a gente. Mas um dos meninos não conhecia o pai, nunca
Nunca a mãe tinha falado sobre o pai, era filho de mãe solteira. O outro dos meninos era criado por padrasto, e o outro dos meninos também só morava com a mãe, porque o pai mora em outro país. E aí a gente vai vendo que Deus ele vai trazendo, aproximando de nós pessoas que têm histórias parecidas com a nossa. Porque, de alguma forma, nós já vencemos isso, né? E essa é a autoridade, porque daí a gente pode ministrar na vida dessas pessoas. E, de repente, eu me vi na parte da manhã, sentada com eles na sala, e eu peguei e falei para eles, e foi muito mágico, assim, muito abençoado o final de semana, porque no sábado já meu filho fez um discurso durante o aniversário, e eles vieram, abraçaram todo mundo, todos os amigos, meu filho, foi muito emocionante. E aí eles estavam falando, a gente estava falando sobre pai, qual a referência de pai que eles queriam ser. Perguntei para eles, já que vocês não tiveram referência, qual a referência, o que vocês querem ser? Porque o meu passado eu não consigo mudar, mas o meu futuro eu posso. Sim. Né? Então, qual a mãe, qual o pai que eu quero dar para os meus filhos? Isso para mim foi muito criterioso quando eu fui escolher o meu relacionamento, né? Quando eu fui ali realmente ver com quem era a pessoa que eu queria criar uma família, construir uma família. Então, o primeiro critério que eu olhei, deixa eu ver qual é o sonho dele, deixa eu ver qual é a história dele. O meu marido também veio com esse sofrimento de paternidade. Eu acho que eu nunca desabafei tanto assim, que nem num podcast, mas eu acredito que tudo tem um propósito, né? E aí os meninos na sala falaram, a gente quer ser o melhor pai para os nossos filhos, né? Que nem o tio Odir é para o Rian. E ontem eles mencionaram meu marido, né? Como uma referência para eles, isso em 1 dia, 2 dias de convivência. Então, a gente pode mudar daqui para frente. Pode, sim. Né? E a gente pode impactar vidas. Então, mulheres, vocês que estão nos assistindo, escolha bem, né? Escolha com cuidado. Não tenha pressa, que nem a Dani falou, né? Olha se honra pai e mãe, olha se realmente tem esse sonho, esse anseio de ter uma família, de ser um bom pai, né? Não tenha pressa, escolha com cuidado e peça para Deus direcionar a sua escolha. Você, homem que está nos assistindo, você jovem, seja um bom pai. A paternidade ela é algo precioso. Uma das minhas maiores dificuldades nesses últimos meses, nesses últimos 2 anos, foi exatamente ter a minha paternidade espiritual. Porque como a gente não tem uma paternidade na nossa infância funcional como deveria ser, a gente não consegue ter uma paternidade espiritual, porque a gente não consegue ver Deus como nosso pai. A gente vê Deus como Deus. E a gente tem até medo de Deus, porque a gente não se vê como um filho amado, a gente se vê como um servo. E aí, como você vai se relacionar com o pai, Deus pai, se você não sabe, você não teve um relacionamento com seu pai? Então, olha como a paternidade é importante, até para você enxergar Deus como seu pai, até para você saber da aceitação de Deus como filho amado. E quando você não tem essa aceitação, você fica buscando nas outras pessoas, e aí você vai sofrendo mais ainda rejeição, e aí você vai sofrendo mais ainda frustração, você vai colecionando frustrações. Por isso que a gente pode ver aqui na história das meninas, né? A mãe sofreu, aí ela atrai o marido, que também ela vai sofrer e vai passar isso para as filhas. E se não for quebrado isso, as filhas também vão atrair alguém. Por quê? Porque fica lá no nosso subconsciente, a gente vai buscando essa aceitação, a gente vai se escravizando nos nossos relacionamentos. E a partir do momento que há esse encontro, que elas falaram, existe uma quebra. Porque daí você descobre a verdadeira paternidade. Aí você descobre o verdadeiro amor. Ele me ama, ele me aceita, sendo pecadora, sabe? Sendo falha. Mas daí você começa a caminhar com ele, você começa a andar com ele, e você começa a se moldar nele, sabe? E aí a gente já teve uma gravação aqui também, né, de dança profética, e também dessa questão de que se sentia que tinha que trabalhar todo o tempo para ser aceito por Deus. E não, para ser aceito por Deus é só você aceitar ele como seu pai, é só você aí na sua casa fechar os seus olhos e falar: pai, eu te quero, Deus, como um pai.
Eu quero ser cuidado por ti como um pai. E aí trabalhar para ele, seja através da dança, seja através da pregação, de uma ministração, seja estar aqui gravando um podcast para transbordar na sua vida, é porque você anda tão perto do pai, e o pai trabalha até hoje, que daí você quer trabalhar. Mas não é o trabalho que vai fazer ele te amar um pouco mais, um pouco menos, porque ele já te ama no máximo. Ele te ama que ele entregou Jesus por você. Então, recebe de coração tudo isso que foi transbordado aqui nessa mesa, né, meninas? Porque acho que é isso que vai nos libertando, é isso que vai ressignificando a nossa vida. É verdade. E falando sobre isso, né? Às vezes as crianças, né, que sofreu abuso e depois casa, ela acaba querendo procurar no marido um pai que nunca teve, né? Acaba querendo, só que confunde o marido, o esposo, com o pai. E isso às vezes acaba até acabando o relacionamento, né? Porque a mulher, quando ela não tem apoio, ela quer se apoiar no marido, quer que o marido trate como coitadinha, vem cá, deixa eu te pegar no colo. E não é. A gente tem que ver o marido como um companheiro, né? Você tem que olhar, esse é o meu marido, ele vai me proteger nas horas mais difíceis, ele vai estar comigo do meu lado. E temos que respeitar, porque, querendo ou não, isso é uma dificuldade muito grande para quem sofre abuso. Eu falo porque eu passei por isso. Olhar para o meu marido e achar que ele era o meu pai. E achar até que um dia ele olhou para mim e falou assim, eu sou seu marido, eu tô aqui para te ajudar. E você aí, que é mulher, né, a gente tá falando isso, você precisa se superar, você precisa se reencontrar. Eu costumo dizer sempre nas ministrações, um copo trincado, se ele tiver que consertar, colocar uma fita ou uma cola, ele não vai ficar mais bonito, mas ele vai continuar tendo um valor. E você tem valor. Você tem um valor dentro de você que você precisa se reencontrar. Você precisa parar de dar ouvido para as pessoas que estão à sua volta e se amar primeiro. Olhar para você e falar, não, eu vou lutar por mim e o que ficou para trás o Senhor vai curar. Porque o Senhor, ele é especialista em curar as feridas. Ele é especialista em tirar trauma e colocar paz dentro do coração. Porque todo o processo tem um propósito. E o propósito de Deus está de pé na vida de todos nós, né? Ele não criou nós, ele não colocou Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário por nós, para nós chegar até aqui e desistir da vida. Nós temos que olhar para a vida e dizer, eu vou seguir em frente, porque eu sei que Cristo, nosso Pai, assim como você falou, Ele está comigo, né? Apesar de toda a dificuldade, temos que olhar para Cristo e dizer, eu vou lutar até o fim pelas pessoas, não por mim. Porque eu sei que se eu continuar lutando por mim, grandes coisas vão acontecer na minha vida. Exatamente isso. E Deus ama os rejeitados. Ama. Nossa, como Davi, né? A família de Davi não dava nada por ele. A família de Davi desprezava ele. Enquanto Davi estava sendo desprezado, Deus estava preparando uma história para Davi. O deserto de Davi, que foi lutando com um leão e urso, foi aonde Deus estava preparando ele numa escola. Que quando foi para derrotar o gigante, as pessoas olharam para a aparência. Daí não vai sair nada. Um pequeno, né? Um pequeno homem. Mas é das pequenas coisas que Deus transforma em grandes coisas. E é aquilo, né, gente? Quanto mais rejeitado, mais amado por Deus, sim, mais acolhido por Deus. Que nem a Jéssica falou de Davi. Esquecido pelo pai, rejeitado pelo pai. Aí depois, rejeitado pelos irmãos. Quando ele vai lá no campo de batalha levar comida para os irmãos que o pai dele pediu, os irmãos deles viram para ele e falam assim, viu, o que você está fazendo aqui? Vai lá cuidar das suas poucas ovelhas. Depois ele foi rejeitado pelo sogro, que era o rei Saul, que a vida inteira perseguiu ele para matar. Depois ele foi rejeitado pela esposa dele, Mical, quando ele tinha ganhado a guerra. E ele chegou lá dançando, todo feliz, comemorando. Ela comparou ele com vadio, e depois ele foi rejeitado pelo filho que queria usurpar o trono, que traçou lá um plano para matar Davi, acho que Absalão, se eu não me engano. Então, olha só, uma vida colecionando rejeições, mas mesmo assim, quando a Bíblia menciona Davi, fala, o homem segundo o coração de Deus. Então,
está se sentindo rejeitado, teve uma história que você não conseguiu mudar, sofreu um abuso, veio de um casamento de pais onde você foi ferido na sua infância, você era uma criança indefesa, você não conseguia se defender, use toda essa dor, sabe? Transforme ela num incenso com um cheiro suave de louvor, de adoração que chegue no trono de Deus. E use isso para mudar a história, para impactar vidas, para transformar o seu lar hoje, sabe? Para ter filhos com raiz de verdade, filhos que vão ser bênção nessa terra, sabe? Filhos que vão vir totalmente diferentes, filhos amados. Eu olho para os meus 2 filhos, eu tenho 2 meninos, né? O de 16, que fez 16, e um de 13. E uma das coisas que eu treino eles a vida toda é olhar para eles e perguntar: filho, quem é você? E ele olha para mim e ele fala: eu sou filho amado. Porque se você souber que você é filho amado, meu, já era. Já era, já era, já era. Que delícia, né, meninas? Que delícia a gente começar com uma história triste, né? Porque a gente não pode invalidar realmente a trajetória de vocês. Não é qualquer pessoa que conseguiria passar por tudo que vocês passaram, sobreviver a todas as marcas que vocês sobreviveram. E se a gente for olhar, né, aquilo que eu falei, Deus, ele dá a cruz para cada um, né? Cada um do jeito que consegue, aguenta a suportar. Ela não é anatômica, ela não é ortopédica, gente. A cruz, ela é pesada, a história não é fácil. Só que quando a gente escuta outra história, com certeza também tem pessoas que têm história muito mais fortes, piores, né? Porque é o grau de cada um. Eu falo isso porque eu achava que o que eu passei foi a pior coisa da história, sabe? Quando eu estava ali na luta, na dor, eu achava que eu ia morrer. Com 10 anos de idade também, eu falava: meu Deus, por que essa vida também? Já tinha tentado suicídio na infância. E aí, quando a gente começa a olhar e ver, né, os encontros, as pessoas que a gente vai se conectando, a gente fala: poxa, ela também tem uma história de vida sofrida, ela também tem uma história de vida sofrida, sabe? Então, que a gente também possa, respeite a história de cada um. Respeite, porque às vezes a gente começa a ouvir a história do outro e muitas vezes, não, mas você não sabe, eu já passei por isso pior, né? A gente quer invalidar, a gente quer, não, mas o que você passou é fichinha, ou então, mas sério, respeite a história individual de cada um. É o que eu sempre costumo dizer. As pessoas, às vezes, a gente vai contar a história e fala assim: mas a sua dor não é igual à minha. Mas eu falo: você tá sentindo o que eu tô sentindo? Você consegue sentir a dor que eu tô sentindo? Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história. E ninguém pode medir a dor de cada um, ninguém pode medir a história de cada um. Cada um tem a sua marca, a sua história, né? Com certeza. E a gente, assim, também, que é cristão, as pessoas, às vezes, querem ver a gente muito... Elas querem enxergar como se a gente fosse santa, né? A gente não errasse, não pecasse. Só que a gente é falha, é ser humano igual a todo mundo. A gente é sujeito a errar, é sujeito a cair, igual a todos. Só que as pessoas, infelizmente, elas, por a gente ser cristão, ela quer que a gente seja perfeita. Elas podem estar errando, fazendo o mesmo erro, mas ela quer enxergar a gente como perfeita, né? Só que a gente é ser humano igual a todo mundo, a gente erra igual a todo mundo. E a gente tem dor igual a todo mundo, né? Cada um tem a sua história. E outra coisa, Dani, é todo dia, né? Ser cristão, a vida cristã, essa maturidade espiritual, essa busca, ela é diária. Porque senão, a gente cai e vem com tudo, nosso passado nos afrontando. Mesmo que na Bíblia fala que Deus esqueceu, jogou lá no mar do esquecimento, né? Para o inimigo não acusar, não apertar mais a dor e não sangrar. Mas é todo dia, é igual banho, eu falo, né? A vida com Deus é igual banho. E aí, às vezes, a gente passa por, não vou dizer recaídas, mas processos, né? Que a gente vai para o deserto. Se nem Jesus foi poupado do deserto, imagine nós. E às vezes a gente fica mais sensível, né? Eu vim de um período aí agora, ultimamente, que Deus falou para mim: fecha a sua porta, fecha a sua porta. E eu escutei muito nítido isso, né? Eu falei: nossa, mas eu sou uma pessoa que eu sempre tô buscando um posicionamento digital, tal. Não, fecha a sua porta. E aí eu me silenciei um pouco, né? Até nas redes sociais, enfim. Porque a gente precisa caminhar com Deus para a gente entender, né? Esse processo. E hoje eu tô tão no secreto,
sabe? E Deus tem me dado tantas chaves, tantas ferramentas, sabe? Coisas que eu sei que na hora que vir o novo de Deus, né? O que ele tem, os novos ciclos, porque a vida ela é feita de ciclos, né? A gente precisa também aprender a lidar com as estações. Vão ter estações que vão ser mais fervorosas, vão estar mais quentes, que nem o verão, mas depois vem o inverno, né? Que é uma estação que dói um pouco mais, que judia, que nem judia da árvore. E aí, quando você tem essa maturidade, você começa a caminhar com Deus, maturidade espiritual mesmo, você começa a distinguir. Então é o que diz lá em Eclesiastes, agora é a hora que eu vou falar mais, eu vou me posicionar mais, agora é a hora que eu vou me guardar mais, né? Então a gente tem que deixar também Deus ser o Deus da nossa vida e Ele trabalhar. Isso. Porque às vezes a gente começa a interferir, né, por causa das nossas, mas agora aqui eu já tô entendendo, não, aqui Deus já me curou, não, aqui, mas espera aí, por quê? Por que eu tô fazendo isso? Será que realmente tô curada 100%? Porque eu acredito que a cura, ela é a vida toda. Sim, tem né? um processo, demora, né, passar, tempo todo. Eu acho que até quando Jesus voltar, né? Porque a gente nem sai de uma prova, já vem a luta, já vem a vitória e já vem a prova de novo. Já vem né? de novo. E aí ela te dói de uma forma Sim. que você pega e fala assim, nossa, mas por que doeu assim? Aí você vai ver que é lá na sua infância, por causa daquele dia, aquela palavra ou aquilo que fizeram. Aí você tem que ir lá, abrir, escancarar que nem filho quando cai, né? E vem com o machucado chorando, para Deus vir, peraí, filha, vamos lá. Deixa eu passar aqui o bálsamo da cura, né? E aí esse aqui já curou. Aí depois você sofre lá na frente uma perseguição, ou você sofre uma rejeição, ou você sofre uma enfermidade. Sim. E aí você tem que voltar lá de novo pro secreto, né? Mas por quê? Por que eu tô duvidando? Por que tá doendo? Por que tá roubando a minha paz? Por que eu tô ansiosa? Né? Então, assim, a gente vai tendo que aprendendo a lidar, porque do mesmo jeito que a gente sofre, né? A gente não é, nossa, que nem você falou, não somos santos, né? A gente conhece a fonte do remédio, mas a gente também, às vezes, somos atolados de preocupações, de ansiedade, às vezes vem, né, a depressão ali batendo na nossa porta. Não, peraí, por quê? Por que eu tô querendo ficar meio para baixo, assim, meio depressivo? Aí você vai lá no secreto, né? Ou às vezes, por que eu tô ansiosa? Por algo que eu nem sei ainda se vai acontecer, o que vai. E Deus falou para eu confiar. Aí você tem que ir lá no secreto. Então é um processo, né? Sim, todo processo tem um propósito, né? Às vezes a gente não entende, né, o processo, porque o processo é dolorido, tem dias de sol, tem dias de chuvas, tem dias de dor, de lágrimas, de sorriso. Mas eu costumo dizer que no momento do processo a gente não entende. E lá na frente Deus complica mais um pouquinho, depois ele vai explicar por que complicou tudo, né? E a decepção, ela machuca muito, porque nós, seres humanos, às vezes se apegamos muito com as pessoas, né? Acreditamos no que as pessoas falam, até em promessas, né? Quantas das vezes acreditamos no que o homem promete e acabamos esquecendo que o único que pode cumprir a promessa é Deus. E quando você falou aí sobre depressão, realmente a gente se fecha. E é um momento, igual você falou, a gente tem que entrar no secreto com Deus. É um momento que você espera uma ligação de um amigo que dizia estar com você. É um momento que você espera daquela pessoa bater na tua porta e dizer, eu vim aqui para te abraçar, eu vim aqui para te ajudar. E isso não acontece. E é como você falou, a depressão ela vai te causando medo e você acaba se trancando dentro de um quarto. E você tem medo de sair na rua, você tem medo da sociedade, porque foi tantas promessas, só que você confiou nas pessoas erradas. Você abriu a sua porta para pessoas erradas, você colocou pessoas erradas para comer junto com você. Enquanto elas estavam comendo, elas já estavam planejando te fazer um mal por trás. E você acaba se frustrando, decepcionando, e é o momento que o Senhor fala, você confiou aonde você não podia confiar. E é como você falou, o trauma de trás acabou te atingindo agora, e agora você tem que ficar novamente, orar, me buscar e ver que verdadeiramente o único que pode fazer na sua vida e na sua história é só Deus.
né? E é isso, exatamente isso, porque muitas vezes, né, muitas vezes não, tudo, se Deus tem o controle de tudo, e tudo é permissão dele, né, então até as portas fechadas, até as traições, nossa, mas Deus permite? Sim, por quê? Porque a nossa confiança tem que estar nas promessas daquele, o único que pode nos cumprir, que nem a Jéssica falou, e às vezes, por essas dores do passado, pelas marcas do passado, a gente busca a aceitação das pessoas, a gente busca a empatia. Não que eu tô falando que a gente vai ser seres individuais. Não. Jesus, ele nos ensina a interdependência, de estar, sim, né, em comunhão com os nossos irmãos. Mas, acima de tudo, a gente saber que o nosso Pai nos aceita. Isso. Porque quando você sabe disso, a rejeição, a traição, o nome que você queira dar para a decepção, ela vai doer, mas ela não vai ferir. Ela vai ser uma ferroada, mas ela não vai deixar um marco na sua alma. Isso. Porque esse é o nosso problema. Por causa dos nossos traumas, por causa, né, da nossa história, do que a gente enfrentou. A gente vai no outro, buscando essa aceitação, e quando a gente vai buscar no outro essa aceitação, mais suscetível a gente fica para mais traumas, para traumas novos, para rejeição, porque pessoas são falhas. São. Agora, quando você vai lá, eu vou no outro, por quê? Porque ele me ama, porque ele me aceita, e por ele me amar, e ele me aceitar, eu posso estender minha mão pro outro, independente se ele vai retribuir ou se ele vai me trair, porque eu sei que Deus me ama. Isso. Né? Porque senão a gente se blinda, a gente não quer mais se relacionar, que é o que acontece hoje. Acontece. Né? A pessoa sofre uma frustração amorosa, ela acha que nunca na vida dela mais ela vai ser feliz, ela não vai mais confiar em ninguém. Mas não, eu confio naquele que me liberta para eu poder me relacionar com o outro. Porque o que o outro faz diz sobre ele, não diz sobre mim. Sim. Né? E é aquilo, como todos somos falhos, e às vezes aquela pessoa ainda não viveu, não teve esse encontro, não viveu ainda o processo que nós vivemos, e é muito complexo viver, né? É muito complexo, mas quando a gente começa a buscar esses entendimentos, a gente vai conseguindo, não vou falar sofrer menos, mas a gente vai conseguindo a levantar mais rápido. É verdade. Depois de uma decepção grande, a gente aprende a ser muito forte. Eu digo assim que hoje em dia, de tudo que eu passei, eu saí muito forte disso. Porque se eu for começar a passar por isso de novo, eu não vou mais passar. Porque eu já sei que eu consigo superar aquilo. Então, eu não preciso de novo passar por aquilo. Porque eu já sei que eu passei e eu vou conseguir sair daquilo muito fácil. Você já sabe a porta de saída, né? Então, eu não deixo nem acontecer mais. Eu já sei que aquilo, como vai ser, então eu não preciso passar mais por aquilo. Eu sei que eu fui forte e eu consigo sair mais rápido. É bem isso. Ai, que delícia gravar esse conteúdo para vocês, com mulheres, né? E eu sei que a gente tem essa sensibilidade, né, um pouco maior. Não que os homens são insensíveis, mas a gente sabe, né, que Deus deu essa emoção aflorada na nossa alma ali. E esses dias eu estava vendo, né, um estudo que fala que a responsabilidade que o filho ele vai conhecer Deus por causa da mãe. Não é por causa do pai. É a mãe que passa essa espiritualidade para os filhos. Então, olha a responsabilidade que nós temos, né? Sim. E hoje, se a gente for olhar para essa geração, não é nem mais millennial, sei lá que geração que tá. Né? Uma geração que hoje você pode ser o que você quiser, né? Uma geração que prega aí que não existe mais gênero, que o que você nasceu, você pode escolher o que você quer. Uma geração totalmente para a libertinagem. Então, que nós sejamos os pais, né, as mães ainda, que segura ali, né, os caretas, mas que vão dar direcionamento, que vai falar, filho, vem aqui, eu te amo e quero te apresentar aquele que me amou, mesmo na sua idade, quando eu não recebi esse amor, né, mas aquele que me amou e que ressignificou a minha história, eu quero te passar, eu quero transferir para você, né, esses valores, esses caráteres, esses princípios, né, os seus amigos podem falar isso, podem fazer isso, podem ir naquele lugar, mas você, meu filho amado, você é aqui, sabe? Você é direcionado, né? Então, que a gente se posicione como mães na sociedade, como mulheres valorosas. É isso aí. Acho que é isso, meninas. Um carinho enorme por receber vocês. Queria que vocês registrassem aí as considerações finais, recadinho final, cada uma
para quem está nos assistindo em casa. Eu fico muito feliz por vocês virem lá de Itapetininga aqui para Sorocaba, para registrarmos um pouquinho dessa história, esse testemunho maravilhoso. Estou muito honrada, viu, com vocês. O recado que eu gostaria de deixar aqui: se valorize mais, olhe mais para você. Você pode ganhar o mundo junto com Deus, ainda que as pessoas te diminuam, ainda que qualquer pessoa diga para você que os seus sonhos, os seus projetos não vai se realizar. O primeiro sonho foi Deus quem te deu. Então, se Ele deu esse sonho para você, não é impossível. O que é impossível para você é possível para Deus. Então, corra atrás dos teus sonhos, se valorize, não deixe ninguém te diminuir. Aonde você vê que você não é bem-vindo, tire a sandália dos teus pés, bata o pó e saia, porque eu tenho certeza que Deus já preparou um lugar melhor para você ainda. E Deus, Ele está no controle da sua história. Eu sempre digo nas ministrações, a caneta ainda está na mão de Deus. O homem não tem o poder de tirar, porque a história Deus está escrevendo e vai ser linda para ser contada. Vai, Ai, eu só tenho que agradecer, né? E falar que por mais que a gente passa por tribulações, que vem enfermidade, que é o que eu tô passando agora, que, né, não venha desistir, né? Por mais difícil que seja, que a gente não possa parar, mesmo se arrastando, que a gente possa ir em frente e que nós não venhamos se estacionar, né? Porque eu costumo dizer que se a gente parar é a mesma coisa de você ficar sem jantar e sem almoçar. Se você não jantar e não almoçar, não se alimentar, você vai ir enfraquecendo. É a mesma coisa a gente. Se a gente não for buscar a presença de Deus, a gente vai se enfraquecendo, né? Então é isso que eu tenho para falar. Independente da circunstância, do que você esteja passando, não desista, porque tem um Deus lá em cima, lá no céu, que Ele não desiste jamais por nós e que nós não viemos desistir. E viemos se amar primeiro. Amém? Eu quero agradecer o carinho, a oportunidade de estar aqui. E que todo o processo de dor, todo o processo de humilhação que a gente passa, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. A sua vida vai servir de testemunho para muitas vidas. E quando você estiver passando por o processo, acredite que lá na frente tudo vai dar certo. É isso que eu gostaria de falar. E agradecer por estar aqui nesse... Não tenha vergonha da sua história. Meninas, vamos dar um brinde. Obrigada, gratidão. Obrigada, por vocês. Quero agradecer por esse momento, né? De você abrir esse espaço. Te acompanha há muito tempo, como eu falei no início. E é muito gratificante o que você está fazendo. Contando histórias de muitas pessoas. E que isso tem emocionado muitas vidas. Que você venha crescer cada vez mais e mais. E todo o sucesso do mundo para você, porque você merece. Obrigado por essa oportunidade. Estamos muito grata e honrada por estar aqui com você. Imagina. Amém. Recebo. Um brinde. Gente, já deixa seu like aí, deixa o comentário quando você foi impactado e segue as meninas. Vou deixar na descrição do vídeo as redes sociais das meninas, tá? E Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.